الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, inshallah nós vamos iniciar com o primeiro capítulo das aulas de Tawhid. Tawhid significa unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, adorar um único Allah. Portanto, esta matéria que nós vamos ver nesta disciplina de Tawhid vai falar em torno da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, adorarmos o único Allah, não associar com ele qualquer tipo de ser ou qualquer tipo de coisa. Isto é que é, portanto, o sentido de At-Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Ad-Dhariyat, no versículo 56, o seguinte: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não criei os gênios e os seres humanos senão para me adorarem. Isto é, o propósito da criação dos gênios e dos seres humanos é para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira missão, portanto, o primeiro objetivo através do qual nós fomos criados por Allah subhanahu wa ta'ala. O objetivo que levou Allah subhanahu wa ta'ala a nos criar e a nos trazer para este mundo é para adorarmos a Ele. Então, neste versículo, portanto, há esclarecimento claro de que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, criou-nos e tornou obrigatório para nós adorarmos a Ele. Isto é, o objetivo através do qual fomos criados é adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala, e também o versículo vem esclarecer, portanto, que devemos nos abster, nos afastar de tudo aquilo que nos leva ao shirk, que nos leva, portanto, a descrermos Allah subhanahu wa ta'ala, que nos leva ao politeísmo. Então, a partir do momento que o objetivo através do qual fomos criados é para adorarmos Allah, devemos nos afastar, nos abster de tudo aquilo que não faz parte, portanto, dos mandamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com relação à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E também, ao mesmo tempo, devemos nos abster daquele shirk pequeno, assim como de tudo aquilo que é inovação na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é quem nos criou com o propósito de adorarmos a Ele, e é próprio Allah subhanahu wa ta'ala que esclarece através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como é que devemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não há espaço para nós inventarmos ou para acrescentarmos, para inovarmos o modo, a maneira, a forma de adorarmos Allah. Allah nos criou para este propósito e Ele colocou normas, regras, diretrizes de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Isto foi esclarecido através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabe a cada muçulmano seguir, portanto, esta orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a respeito da forma, da maneira, do modo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E também o mesmo versículo vem explicar que nós devemos, portanto, adorar o único Allah e não associar com Allah subhanahu wa ta'ala qualquer tipo de ser no seu ibadah. Por exemplo, você não pode dizer que, olha, eu antes de ir ao masjid fazer salat, primeiro devo passar na campa, portanto, da minha mãe ou do meu pai ou do meu ente querido. Logo está a associar esta ibadah norma de que a aceitação do seu ibadah requer ou necessita de passar
pela campa. Então aí está, portanto, a inovar e a cometer o shirk. E também o versículo vem esclarecer claramente que o ibada é obrigatório para, portanto, todas as criaturas. Estamos a falar do jinni, dos gênios, assim como dos seres humanos. Porque o propósito é adorarem Allahu subhanahu wa ta'ala. E também aqui o versículo vem explicar qual é, portanto, o propósito da criação dos jinnis também. E o versículo explica claramente que o ibada apenas é dirigido a Allah. Ele é o único que é merecedor da sua adoração. Portanto, este é uma introdução que nós gostaríamos de explicar a respeito, portanto, deste versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que nos criou somente para adorarmos a Ele. A partir deste momento, qualquer ser humano já sabe qual é o propósito através do qual está aqui no mundo. A nossa vida cotidiana, o trabalho, os estudos, os negócios que nós, portanto, vamos praticando no nosso dia a dia para garantir o nosso sustento, isto vem para complementar e facilitar, portanto, o cumprimento deste propósito que é o ibada, que é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não significa que sejam coisas primárias, são coisas que nós devemos correr através delas, mas com o propósito de nos fortificar e facilitar, portanto, a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor, facilitar este ibada para com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, a respeito da unicidade na sua adoração, diz no versículo do Surat An-Nahl, número 36, Surat An-Nahl, versículo 36, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nós enviamos para cada para cada nação, para cada povo, um mensageiro. Com que propósito? An abdullah, para explicar a esta nação, a este povo, a adorarem o único Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu taghut, e afastarem-se de tudo aquilo que se adora fora de Allah. O termo taghut refere-se a tudo aquilo que as pessoas veneram, adoram fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui o taghut, para aqueles que adoram as árvores gigantes ou os embondeiros, julgando que esta grandeza desta árvore, portanto, é sinônimo de, portanto, ser criador, ou de ser algo que merece ser adorado. Então, taghut é tudo aquilo que a pessoa venera, adora fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o propósito do envio dos mensageiros é para explicarem às suas nações, ao seu ao seu povo, que o ibada dirige-se apenas a Allah subhanahu wa ta'ala, não a qualquer tipo de ser. A partir daqui, aqui nós já temos o conhecimento que alguns irmãos que veneram alguns alimos, aqueles que veneram alguns chefes, ao ponto deles engrandecerem, colocar na categoria de Allah, assim, este tipo de ibada, esta forma de venerar leva-lhe ao shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala já prometeu àquelas pessoas que cometem shirk, que associam a ele no ibada, portanto que não irá lhes perdoar caso eles morrem neste estado. Portanto, não há espaço de nós venerarmos aos nossos ulamás, aos nossos mashaykhs, pensando que ele, por mais que seja, portanto, uma pessoa santa, tenha a categoria de Allah. Então, aqui os mensageiros vieram claramente para explicar que o ibada é apenas dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala. E no versículo, quando Allah diz وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, refere-se a todas as nações do mundo, todos os povos que passaram nesta face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um mensageiro para eles, que falava a sua língua, que era, portanto, um dos seus familiares, da sua tribo, da sua nação, da sua cor, o ser humano como eles. Ser humano como eles. Não enviou anjos para os seres humanos.
mas sim os mensageiros eram seres humanos como aquela nação ou aquele povo através do qual eram enviados, para facilitar a comunicação, para facilitar a explanação. A diferença é que era o escolhido de Allah subhanahu wa ta'ala e lhe incumbiam a missão da divulgação da mensagem divina, da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui os mensageiros eram enviados para todos, sem exceção. Seja muçulmano, seja ateu, seja crente, descrente, os mensageiros vinham para esta toda nação esclarecerem como é que eles devem adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E também o versículo vem claramente explicar que os mensageiros recebiam a revelação divina. Estes ensinamentos que eles transmitiam ao Ummah, à nação, ao seu povo, era a revelação divina, não era, portanto, da sua autoria, mas sim era lhes revelado perante Allah, diante de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles faziam a sua devida transmissão, a sua devida pregação para as pessoas deixarem de adorar qualquer tipo de ser fora de Criador, fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando diz an'abudullah, isto é, adorai-o, dedicai o ibada, a adoração especificamente para Allah. An'abudullah, especificai o ibada só para Allah. Ele é que é o merecedor e é o digno de ser adorado, mas ninguém, nenhuma das suas criaturas é digna e é merecedora desta adoração. Wajtanibu taghut, wajtanibu, isto é, deixem, afastem-se, abstenham-se de quê? De tudo aquilo que vos leva ao desvio do foco que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que pode te levar, ou que pode vir a te desviar a sua atenção, isto é, a não dedicares a ibada para Allah, passares a dedicar para outros seres, nós devemos nos abster. Esta foi a missão de todos os mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para várias nações aqui no mundo. Portanto, em suma, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo que acabo de citar, ele está a informar aos mensageiros, está a informar a toda a humanidade, a todos os grupos, a todas as raças, a todas as nações, que o ibada não se deve dirigir para qualquer tipo de ser. Deve só se dirigir apenas para Allah subhanahu wa ta'ala, e este mesmo ibada nós devemos, portanto, praticar de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não podemos inventar, não podemos inovar, não podemos acrescentar, não podemos trazer coisas que vão de acordo com os nossos caprichos. Isto é, se Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o ibada, a adoração, e colocou as normas através dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não cabe a ninguém inovar, acrescentar, porque ele tem um ponto de vista ou ele julga que assim seria melhor. Esta ibada é de Allah. Allah é que nos criou, ele é, portanto, o responsável por colocar as normas, as regras, os rituais deste mesmo ibada. Então não cabe a quem quer que seja acrescentar fora daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou relacionado, portanto, com a ibada. Portanto, o que é que nós tiramos de lição com relação a estes dois versículos que nós mencionamos? Primeiro, a primeira lição que a gente tira, portanto, através deste versículo, أن الحكمة من إرسال الرسل هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. O propósito através do qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros é para pregar o tawhid. O propósito principal através do qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou todos os mensageiros para todas as nações é para quê? Para eles pregarem,
para eles divulgarem o que? A unicidade de Allah. O ibadah é dirigido apenas para Allah. Sabermos que não existe outro Deus que merece ser adorado, exceto o único Allah, e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. E também outros anbiás, outros mensageiros, também trouxeram a mesma mensagem, que deve-se adorar apenas Allah subhanahu wa ta'ala e não associar a ele com qualquer tipo de ser. Essa é uma das lições que tiramos neste versículo. E outra lição que nós tiramos destes versículos é Anna din al-anbiya wahid, que a origem, a religiosidade, ou a origem religiosa do monoteísmo puro de todos os mensageiros é único. Todos eles passaram, convidavam para a adoração do único Allah subhanahu wa ta'ala, e eles também vinham explicar que a sinceridade na adoração, esta sinceridade deve existir no momento em que nós estamos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala e deixarmos, assim como nos abstermos da prática do shirk. E não só, temos outra lição que tiramos destes versículos, que a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele trazia através dos seus profetas e mensageiros, qual era o propósito? Esta mensagem engloba, ou era para todas as nações do mundo. Os mensageiros vinham num determinado espaço, num determinado lugar, numa determinada região, mas a mensagem que eles divulgavam, partindo daquele espaço, daquela origem, daquele lugar, daquela região, engloba todas as nações, todo o mundo. Por exemplo, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, portanto, foi enviado e começou a sua missão nas zonas atualmente da Arábia Saudita. Mas esta mensagem não era só para os árabes. Allah enviou para lá porque uma das razões que os ulamas mencionam, que os anbiás, os mensageiros, eram enviados em primeiro lugar para as zonas mais degradadas. E na história, portanto, do princípio pré-islâmica, nós sabemos que os árabes eram pior que animais, eram perversos, eram idólatras, cometiam shirk, cometiam muita atrocidade. Daí a razão, ou uma das razões que fez com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, portanto, um dos mensageiros deste Islã, aliás, o mensageiro deste Islã, não um dos, mas sim o mensageiro deste Islã, fosse enviado para o escolhido naquela região da Arábia Saudita. Mas não porque é apenas a mensagem para os árabes, mas sim engloba todas as nações do mundo. Por essa razão, com ni'ma, com os favores de Allah, nós aqui em Moçambique estamos, portanto, a cumprir e a professar a fé islâmica, e a nível do mundo encontramos muçulmanos que não falam árabe, mas conseguem recitar o Coran, conseguem pronunciar as palavras, os tasbihats e os adhikares do salat e outros versículos do Coran, eles conseguem memorizar e recitar com perfeição. Esse é um dos indicadores de que este din engloba todas as nações do mundo, não era apenas para o povo árabe ou para a região onde eram enviados os mensageiros. E, portanto, neste versículo também encontramos que aqui contempla o kalima la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Esta palavra, kalimatu tawhid, que é o testemunho la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, testemunho que não existe. Ou melhor, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, não existe outro Deus que merece ser adorado excepto Allah. Repito, la ilaha illallah, não existe outro Deus que merece ser adorado excepto o único Allah. Muhammadun Rasulullah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. É aqui onde temos o kalima de shahada. Quando alguém abraça o Islam, nós sempre dizemos para dizer ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, o que significa testemunho, portanto, que não existe outro Deus que merece ser adorado excepto Allah, e testemunho que o profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Portanto, este aqui é o Kalima Tawhid que vem contemplado neste versículo que nós acabamos. E os ulama explicam este termo La ilaha. Não existe Deus. Eles na interpretação dizem este termo nega tudo aquilo que é adorado fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Nega La ilaha, nega tudo aquilo que é adorado fora de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao mesmo tempo afirma que o ibadah é dirigido apenas para Allah subhanahu wa ta'ala. O ibadah é só apenas dirigido para Allah subhanahu wa ta'ala. E este Allah subhanahu wa ta'ala não deve ser associado com qualquer coisa. E depois encontramos a segunda parte, que é Muhammadur Rasulullah. Quando nós proferimos esta palavra, devemos ter 4 tipos de considerações. Primeiro, devemos acreditar naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou. Quando você diz que o testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, logo deves acreditar naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordena. O profeta diz: faça salat, faça desta forma, faça ibadat desta ou daquela maneira, então deve obedecer. E acreditar naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a respeito de Allah, a respeito da unicidade de Allah. E também, quando acredita no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que é que deve fazer? Afastar-se, abster-se de tudo aquilo que o profeta proibiu e tudo aquilo que ele censurou. A pessoa deve se abster e deve se afastar. E a quarta coisa, não adorar Allah subhanahu wa ta'ala senão da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Portanto, esta é a introdução que nós vínhamos apresentar aqui hoje nesta nossa primeira lição de Tawhid. Então, estes são aspectos fundamentais que nós gostávamos aqui de introduzir a respeito da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e inshallah na segunda lição iremos desenvolver e trazermos outros capítulos relacionados com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Terminamos por aqui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.